Se segues o canal há algum tempo, já deves ter visto que já mostrei diferentes motherboards para diferentes processadores, diferentes gerações, vídeos dedicados a alguma motherboard ou simplesmente a alguns PCs que eu monto, às vezes mostro no YouTube, portanto, motherboards apareceram aqui muitas vezes. E nos últimos tempos, deves ter reparado que eu não costumo referir ou não me costumo focar na qualidade da motherboard. Isso tem uma razão de ser, não por não ser importante. Isso tem uma razão de ser porque a qualidade com aspas, e já lá vamos às aspas, neste momento tornou-se irrelevante. Também com aspas. Vamos lá, se tu achas que o macOS é para os hipsters com as contas em atraso e a aparência em dia, e o Linux é para os nerds cebosos com tics de stalker, é fácil, só te resta o Windows, I guess. Mas um computador com a esperança média de vida inferior a uma formiga e a potência de um reformado sem pastilha, tem direito a uma licençazinha OEM. E o teu PC todo potente precisa de uma licença retail que custa os olhos da cara. Vais aí o RCD Keys, compras lá a tua licença OEM, também tens direito, enfias para lá o código H25 e pumba, está a bombar. Ó filho, e já agora podes também comprar aquelas versões do Office sem assinatura mensal, estás a ver? Ou não, olha, usa papel e caneta, quer lá saber, ou caralho. Portanto, quando se fala de qualidade de motherboard, há duas coisas que normalmente se destacam. Não é exclusivamente isto, mas destaca-se. Temos a VRM, ou o sistema de alimentação, isto aqui, e temos menos comum, mas também se popularizou um bocadinho as camadas. Quantas camadas tem a motherboard? Tudo isto são coisas importantes, mas que eu deixei de destacar de algum tempo para cá. Porque é uma grande armadilha tu comprares a pensar na qualidade disto nos dias de hoje. Vamos voltar um bocadinho atrás no tempo. Houve um tempo onde as pessoas compravam um i7, não havia i9, compravam um i7, portanto queriam um PC potente, compravam um i7, compravam uma GTX 680, whatever, o que fosse o top da altura, e depois compravam esta motherboard, por exemplo. E esta era a batalha, era orientar as pessoas no sentido em que não adianta juntar um bom CPU com uma motherboard que não o acompanha, porque não aguenta. Nesta altura aqueles clocks dinâmicos não existiam como existem hoje, portanto atingia a temperatura máxima a VRM, o processador baixava o clock tanto quanto possível e depois desligava a motherboard, ok? Forçando isto, a motherboard eventualmente queimava, e VRM queimar significa queimar CPU, talvez. Portanto, havia muitos problemas, havia perda de desempenho a correr bem, a correr mal, as coisas começavam a funcionar mal, e quando funciona mal, era bom que simplesmente explodisse e rebentasse, porque era fácil de diagnosticar. O problema é quando as coisas começam a funcionar mal em motherboard, muitas vezes é um pequeno problema, um sintoma, uma coisa que falha a cada 9 dias. Então começa a ser das coisas mais difíceis de diagnosticar, é uma motherboard a dar sinais de falecimento. A certa altura popularizou-se a importância da VRM, um bocadinho menos, mas também a quantidade de camadas. Uma das vantagens da quantidade de camadas é a integridade do sinal, portanto, haver menos interferências entre uma coisa e outra. Popularizou-se um bocadinho, quando virou um bocadinho moda, tentar ter o máximo de frequência possível na memória RAM, isto ajuda. A absorção de temperaturas, portanto, uma board com mais camadas vai absorver melhor a temperatura, portanto é como se ela própria fosse um heatsink, um dissipador. Nas gráficas acontece a mesma coisa. Gráficas mais fortes costumam ter uma PCB com mais camadas, e na altura, quando alguém precisa de fazer alguma reparação, é complicado porque tu queres dar calor à board, mas ela simplesmente começa a absorver tudo. Isto é uma vantagem, certo? Qual é o problema? Vamos para os dias de hoje. Nos dias de hoje nós temos o problema inverso a isto, e já várias vezes eu tenho conteúdo feito a explicar em detalhe porque é que tu deves gastar menos do que tu pensas numa motherboard. Nós estamos com um problema inverso,
que é tendencialmente o marketing funcionou muito bem, tem vindo a funcionar muito bem, as pessoas estão a gastar, muitas vezes quando as pessoas chegam até mim já estão a planear gastar, a correr bem o dobro do que precisam da board, quando não é o triplo ou o quadruplo, porque existe a possibilidade de gastares o quadruplo do que é preciso, porque existem essas opções, portanto há que criar argumentos para tentar vender o que não presta a quem não precisa, não é? A essência do marketing é essa. Então vamos para os dias de hoje. E tu vês aqui, vamos pegar na M5, temos as B650, em termos de chipset, é o que eu mais tenho recomendado ainda, para AMD, B650, e temos aqui umas mais caras, umas mais baratas, umas com mais features, outras com menos features, umas com mais conectividade, outras com menos, e umas com mais qualidade, e outras com menos. Temos aqui as 870, as novas, aqui algumas já entram por preços um bocadinho mais elevados, já aparece aqui uma a 500, uma a 600, e estas boards não têm isto, e se tem isto não é melhor, é aqui que entra o gato, porque começa a ser o contrário, a partir de certa altura. É importante tu teres um bom sistema de alimentação na board, para dar margem, para ter mais facilidade na entrega de sinal, mais estabilidade na entrega de sinal e margem na motherboard para ela trabalhar sem esforço e consequentemente durar mais e consequentemente não teres aqueles problemas que é, ela começa a dar problemas mas falha uma vez de vez em quando e primeiro que tu saibas que é da board é o Deus me livre. É importante isso. O problema é quando a margem passa de ok, é preciso isto, portanto vamos usar isto, vamos dar aquela margem em tudo que se quer que funcione bem durante muito tempo, margens são necessárias, portanto vamos dar uma margem e o que nós temos agora é que a margem é tipo 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes mais do que é necessário aqui. Portanto as pessoas estão a comprar motherboards que aguentam o dobro, o triplo, o quadruplo da corrente, ok? Porque normalmente o que se esforça aqui é a corrente, não é a tensão. E tu podes ver isso, podes utilizar um software qualquer que tenha as métricas e tu podes ver com o A de ampere quanto é que está a puxar. Portanto, se tu vis que o teu processador está a puxar numa determinada situação, que tu carregas, dás-lhe carga e ele está a gastar 120 ampere, é irrelevante teres uma motherboard que tecnicamente aguenta 700. Mas estas são só 500. Se o teu processador vai gastar 120 ampere, é conveniente que ele trabalhe, que a board aguente 120 ampere com margem, tanto para estabilidade de sinal, como para a longevidade da própria board. Certo? Então convenhamos que passar de 120 para 200 é porreiro. Uma motherboard que aguenta 250, porreiro, não sabes, eventualmente vais comprar outro processador mais forte, ok. Passar para 500, 600, 700, porque já vi de tudo, não é necessário. Mas esse não é o problema técnico ainda. A mesma coisa aqui na PCB, ok? Nas camadas. Mais camadas, bom, mas tem um limite que começa a reverter em termos de custo e em termos práticos. Esta é a parte final, é o prego no caixão. Isto aqui eu vou falar, não exclusiva, mas principalmente com a minha experiência. Depois já temos sido em centenas de computadores, montados por mim, que já vinham montados quando chegaram até mim, todo tipo de situações. Mais as consultorias que eu vos faço remotamente para vos tentar ajudar. Eu já vi de tudo. Aqui eu vou-me focar principalmente na minha experiência. As motherboards que mais dão problemas, que mais são suscetíveis a alguma coisa funcionar mal a curto ou longo prazo, muitas vezes a curto prazo, são estas que atualmente o problema está extinto, mas a ideia é uma motherboard da mais simples possível para comprar o processador top, percebes? Porque, por exemplo, uma motherboard como estas tem um propósito, existe um propósito para elas, que normalmente não é o típico PC Gaming, ok? Mas existe um propósito. As motherboards que costumam dar mais problemas são as que são demasiado fracas para a utilidade que elas vão ter. Problema que neste segmento de mercado está quase extinto. E o outro tipo de motherboards que costuma dar problemas são as mais caras. Porque as mais caras têm muita cena,
tem muita qualidade de construção, por isso é que a qualidade de construção aqui é segundo plano. Elas têm muita qualidade de construção no sentido em que são utilizados materiais de qualidade. E tem aquela coisa toda que já falamos, certo? O problema é que tem muitos pontos de falha. Para uma motherboard falhar, basta um componente falhar. Quantos componentes achas que estão soldados aqui? Só aqui nesta região, entre a conectividade e o ecrã, deve ter componentes quase para fazer uma motherboard simples, percebes? É muita coisa. E quando se refere a fiabilidade, durabilidade, previsibilidade, redução de pontos de falha sempre foi algo essencial. Sempre foi, toda a gente sabe disto. Para efeitos de marketing é que isto tem que ser distorcido um bocadinho. Mas, por exemplo, se vamos para o exemplo mais simples, básico possível, que já deves ter aprendido, provavelmente. Agora está fora de moda, mas era normal as pessoas fazerem RAID, principalmente nos HDDs. Portanto, e tinhas aqueles RAIDs simples, que era o RAID 0 ou o RAID 1. Muito rápido, para quem não sabe, o RAID 0 são dois discos, HDD, SSD, tanto faz, que trabalham em conjunto e dividem o armazenamento. Pegas num ficheiro de 100 megas, vai 50 megas para cada SSD ou cada HDD, e quando vais fazer o carregamento da informação, vem 50 de cada lado, portanto tens, na teoria, o dobro da velocidade de escrita e o dobro da velocidade de leitura, ok? O que é que acontece? Basta um falhar que perdeste tudo. Tens que voltar a copiar para lá a informação ou voltar a instalar o Windows, porque tu duplicaste o ponto de falha. Tu tinhas um possível ponto de falha, e cada componente no computador é um possível ponto de falha. Na parte do SSD, tu duplicaste. Podes fazer RAID 0 com 4, não é? Também é possível. E depois tinhas o RAID 1. O RAID 1 é exatamente o contrário. É a mesma informação, é duplicada. Em vez de ser dividida, é duplicada. O RAID 1, tu pegas num ficheiro de 100 megas e vai esses 100 megas para um disco e para o outro os mesmos 100 megas. Portanto, tu não tens aumento de velocidade, mas tu reduzes um ponto de falha. Ou melhor, fisicamente tens 2 pontos de falha, mas praticamente tu reduzes, porque se um falhar, tu só tens que colocar outro e ele copia para lá a informação que ainda está no que está vivo. Portanto, a probabilidade de tu perderes a informação caiu para 50%. Com o RAID 0, a probabilidade de tu perderes a informação aumentou para o dobro. Aumentaste um ponto de falha. Isto acontece em tudo que tenha pontos de falha. As motherboards têm pontos de falha. E quanto mais coisas elas têm, mais pontos de falha têm. E o que eu tenho visto ao longo dos anos é que tanto esta filosofia de colocar um processador topo de gama aqui, como comprar a motherboard mais cara que tu consegues comprar, tem sido as situações mais propícias a falhar. É por isso que tu me vês a recomendar muitas vezes motherboards que depois, se quiseres fazer uma investigação técnica, tu vais perceber que ela tem um sistema de alimentação que está longe dos melhores, mas já é tipo o dobro ou o triplo do que tu precisas. Portanto, estamos com margem para o que tu fazes agora e talvez para outro CPU, depende do que é que vem a seguir. A integridade de sinal é boa o suficiente para o tipo de memória RAM que faz sentido no dia-a-dia de pessoas normais usarem, mas ao mesmo tempo tentar ter um mínimo de pontos de falha, e como extra ainda pagas menos. E atualmente nesta indústria pagar menos não é porque nesta altura tu tinhas uma motherboard ideal para ti que custava 150 euros. E tinhas uma que tinha uns extras, tu nem precisas, mas até gostas, não sei o quê, em vez de 150 pagas 180. Atualmente tu tens uma motherboard que é ideal para ti, chega e sobra para tudo o que tu vais fazer, e custa tipo 160, que seja esta, que é um bocadinho mais cara, 225, ok. 225 tem tudo o que tu vais precisar, tu, entre aspas, depende do teu caso, mas quase sempre, por exemplo, esta tem tudo e sobra para aquilo que as pessoas vão precisar, custa 220. O extra é passar para 800 euros. E ainda por cima aumentaste os pontos de falha. É por isso que quando eu estou a fazer uma sugestão, e principalmente se for eu a montar o computador, porque sou eu que vou dar a garantia, se há alguma coisa a variar, eu evito ao máximo sugerir motherboards deficientes em capacidade e exageradas em features e coisinhas. Primeiro porque tu vais pagar mais,
Depois, porque a probabilidade de dor de cabeça é maior, sou eu que resolvo, mas tu ficas sem PC até eu resolver, e portanto toda a gente perde no processo. Exceto aquela mensagem subliminar que o marketing consegue deixar nas pessoas e que fica a trabalhar de background na tua mente, que eu sei, eu conheço a indústria, que é, mas eu gostava de ter uma motherboard top, apesar disso não fazer nada na prática. Como nós estamos exatamente no ponto contrário, onde as motherboards têm mais qualidade, são exatamente as que acompanham de mais pontos de falha, eu simplesmente não refiro a qualidade, porque quando o material publicitário te refere qualidade de construção, qualidade de componentes, indiretamente está-te a dizer o quê? Vai durar mais, certo? Só que não. Foi por isso que eu deixei de referir, e é óbvio que eu sei a importância das coisas, e é óbvio que eu recomendo as coisas com margem na qualidade de construção, porque margens são importantes, mas quando para teres um aumento de qualidade de construção numa coisa, reduzes a probabilidade de funcionar bem a longo prazo noutro sítio, aquela ideia de durar mais é falsa. Porque tu estás a contribuir com 2 pontos para a durabilidade aqui, mas deste lado estás a tirar 5. Portanto, overall tu estás a perder quando te foi vendido como um ganho nesse aspecto. Bandidos, deu para perceber? Bandidos, vemo-nos no próximo vídeo então. Beijinhos à prima. Tchau, tchau.